Estou de volta. E esse vídeo de hoje não será um relato de caso. Não será nenhuma história. Será uma conversa maravilhosa de mais de 2 horas com o perito do caso Raquel Genofre, o perito Bertassoni. Ele que foi o perito responsável pelas análises genéticas, 70% das análises. E tivemos uma conversa incrível numa live lá na outra rede social. Por isso que você tem que me seguir. Tem não, né? Se quiser estar por dentro e de muito mais outros assuntos, me segue lá. E hoje nós vamos trazer essa live que aconteceu lá para que vocês aqui possam também absorver tanto conhecimento que essa pessoa maravilhosa nos brindou. E avisar para os membros do canal que nós temos um vídeo preliminar, tá? Somente com algumas considerações, porque eu tenho um olhar um pouco diferente do que está acontecendo aí na questão do serial killer do Paraná. E aí eu coloquei esse vídeo lá na área de membros. Então aproveita e vai assistir, você que é membro. Voltando ao caso Raquel, no momento que eu estou gravando, ainda não sei o resultado. Ainda não saiu o veredito. Mas estará aqui escrito, tá? Se o réu foi condenado ou absolvido. Porque infelizmente é possível. E vocês verão, inclusive, o próprio perito do caso, um dos peritos do caso, ele falando dessa possibilidade. Quando eu digo isso para vocês, muita gente vem com mimimi comigo. Vocês vão escutar a voz da experiência. Boa noite, doutor. Boa noite. Isso. Tudo bom? Tudo jóia. E você? Honra ter o senhor aqui. Eu vou fazer o seguinte agora, para ele poder se apresentar. Eu vou tirar os comentários, tá? Porque senão atrapalha, vocês não vão conseguir vê-lo. E lá para depois de toda a nossa fala, liberamos as perguntas para vocês poderem fazer a pergunta para ele. O senhor está de acordo, doutor? Eu tô. Me conta uma coisa aí, Gigi. Quantos graus está aí no Amazonas? Ixi! Aqui tá fazendo um friozinho, tá? Deve estar uns 31, 32 graus. Tá friozinho. Aqui tá 10 graus. Eita delícia! Já estão vendo aí, hein? O frio e o calor. Galera, é o seguinte, tem caixinha de perguntas, tá? Vocês podem mandar as perguntas, que quando eu abrir aqui, eu vou ler. E aproveitem agora para mandar para as pessoas essa live. Você conhece alguém que cuida de criança? Uma avó que tem uma neta, a mãe com seus filhos, os pais. Então, mandem, tá? Porque é mais do que importante ouvir essa live. Vou fechar agora. Gente, é um frio de 31 graus, tá? Porque isso aqui, 40 graus, ninguém aguenta. Pronto, comentários desativados, para a gente poder ser todos ouvidos do senhor doutor Bertassoni. Primeiro, muito agradecida pela sua presença aqui. Senhor que é... Eu falo senhor porque é mais velho do que eu na perícia, tá? Quando eu entrei, você já estava. Mas não precisa me chamar de senhor, fica tranquila. Tá bom, então pronto. Porque também eu sei que tu és diretor, né? De algum setor. Foi? Então, nisso a gente, mesmo não tendo hierarquias e tal dentro da perícia, mas a gente, né, respeita os cargos e principalmente quem vem antes da gente, porque é uma caminhada.
Um ano que seja antes de qualquer um, já é um ano de experiência, né, doutor? Que conta muito. Então, o senhor conte pra gente, você conta pra gente, que eu sei que também é professor de criminologia, tem esse olhar aí. Conta a tua formação, quando entrou, em qual concurso do Paraná. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu que te agradeço. É uma honra para mim estar aqui conversando com uma colega perita que desenvolve um trabalho excepcional. A forma como você aborda os casos de forma respeitosa, muito profissional, até porque sabe o que é a perícia, né? Já vivenciou muitos anos de perícia aí. Mas eu sou farmacêutico bioquímico, eu me formei aqui pela Universidade Federal do Paraná, tenho especialização em imunologia clínica, mestrado e doutorado em DNA forense, na parte de genética molecular. Sou perito criminal desde 1994, né? Então já estou aí com 28... Uau! Desde quando, doutor? 1994. Então já estou com 28 anos aí de polícia. Depois ele não quer que eu chame ele de senhor. Ele é uma sumidade, gente, 1994. O tanto de caso que esse homem já não viu. Com certeza. E aí, assim... Chinelo. Oi? Me deixa no chinelo. Imagina, não que é isso. E aí, assim, Gigi, eu tive uma carreira dentro da polícia científica, aqui se chama polícia científica, né? Há uma heterogeneidade muito grande nessa cultura no país, mas a autonomia sempre é importante, né? A autonomia do nosso trabalho pericial é muito importante. Então, ali em 2012, eu virei chefe do laboratório de DNA, eu fundei, junto com outros 2 colegas aqui no Paraná, o laboratório de DNA, eu tenho muito orgulho de dizer isso, lá em 1998, e, claro, em 2012, assumi a chefia do laboratório, e logo em seguida fui diretor do Instituto de Criminalística, 1 ano, e na sequência me chamaram para assumir a direção geral da Polícia Científica. Então, comandava aqui o IML, o Instituto de Criminalística e a gerência de laboratórios, né? Então, eu tive essa experiência de vida aí, mas eu sempre me dediquei ao DNA. Foram mais de 20 anos trabalhando com DNA, né? Eu tenho aí, mais ou menos, no meu cômputo, quase 3 ou 4 mil laudos assinados de DNA, né? Nesses 20 e tantos anos aí de perícia, né? E me orgulho muito de ter feito parte dessa história junto com os nossos colegas aqui, né? E, claro, paralelamente à minha atividade pericial, eu também gosto muito de dar aulas, né? Eu não gosto de ficar parado, então eu sou professor professor dos cursos de farmácia, professor do curso de biomedicina, professor do curso de criminologia, que é um curso novo que saiu aqui na Universidade, no Unicuritiba, aqui da minha região, e agora estou lecionando também dentro do curso de Direito, numa outra universidade aqui, que é a FAI, né? Então eu exerço aqui nas minhas funções, professor das áreas de hematologia clínica, que tem tudo a ver com a perícia, né? Bioquímica clínica, medicina legal e a parte de identificação criminal. Então essa é a minha atividade paralela aí à perícia, né? E de vez em quando, me sobra um tempo aí para tocar guitarra numa banda Elvis Cover que tem aqui em Curitiba. Então, eu vi a foto do perfil e aqui. Então, essa é uma paixão que eu tenho. É geminiano? Sim, sou geminiano. Os peritos piam agora quando eu falei astrologia. Mas como é que você sabe que eu sou geminiano? Você viu a minha data de nascimento? Com certeza, mas não, né? É óbvio. Da aula, é perito, DNA, local de crime, ainda toca. Tinha que ter alguma coisa em Gêmeos. Tá certo. Isso aí. Pode não acreditar em astrologia, mas tem muita coisa aí que bate, viu, doutor? Não, Só vou lhe dizer uma coisa.
existiu aí um caso que uma astróloga bateu até o período que o serial killer ia atuar, tá? Um serial killer famoso. Olha que legal. E aí, isso aí eu vou falar em vídeo mais lá pra frente. Calma que a galera vai saber. E aí eu lhe conto qual foi. Vamos junto aí. Mas que bom. E isso ajuda, né, doutor? Querendo, a gente brinca aqui assim, mas ter essa mente mais ampla, eu acredito que ajude muito a enxergar os casos com outros olhares, outros ângulos. Sim. A gente tem uma atividade muito pesada, né, Gisele? Você sabe disso, você é perita também. Eu sempre comento isso com os meus alunos. A nossa atividade, além de ser muito perigosa, porque nós vamos a locais de crime, né? Eu já tomei tiro em um local de crime, já saí correndo. Sim, já saí. Entramos numa favela aqui, uma comunidade aqui perto de Curitiba, aqui, e eu terminei meu exame, o pessoal lascando chumbo na gente. E, claro, você tem que aprender a se defender. Oi? Acertou algum tiro em você? Não, graças a Deus. Passou tudo por cima da viatura, né? Mas eu estava com o motorista cego, que não enxergava direito, a gente entrava em umas ruelas, não conseguia sair, foi um pandemônio, né? Essa história é bem engraçada. Mas a gente só trabalha com eu falo assim, num tom de descontração, né? A gente trabalha com desgraça, né? Então é morte. Então o nosso ambiente é muito pesado. A polícia científica trabalha com esse tipo de situação, né? Então a gente tem que ter atividades mesmo, né? Muitas atividades aí para poder desligar mesmo, né? Então eu acho que essas atividades que eu tive, quando eu fui diretor, eu mantive essas atividades também, né? E a gente tem que ter um escape mesmo, a gente tem que ter uma válvula de escape para essas coisas, né? Então, o perigo é iminente, as coisas acontecem e você tem que fazer as coisas elas se resolverem, atender o laudo, fazer o laudo, atender o local, né? E, claro, o lazer, a diversão, né? A família, enfim, tudo isso tem um preço, né? Exatamente, até porque olhem só os casos, como o da Raquel Genofre. Você se deparar com um caso desse e não sentir algo é impossível. Não, é impossível. E esse caso, vou chamar você de Gi, tá? Pode ser? Então, Gi, esse caso ele é um caso muito especial para mim, né? Eu sempre falo isso enquanto tenho oportunidade. Porque, primeiro, é um caso que envolve criança, né? Eu já vi teu histórico, inclusive, você já atendeu muito local de crime, né? E quando você depara um local de crime com criança, isso mexe com você, né? Muito. A Raquel, mesma idade que minha filha, que hoje tem 20 anos de idade. As circunstâncias do crime foram as mais horríveis possíveis, né? Tudo que foi visto ali, tudo que foi observado durante o processo de início, desde o levantamento de local de crime até a confecção final dos últimos laudos de DNA, tudo isso traz péssimas memórias, né? Então é uma coisa assim, mas bastante complicada. E aí, claro, né, a gente sente mesmo, eu senti bastante, né? E tanto é que, na medida do possível, a gente sempre falava, né? Antes do banco de dados estar, porque esse caso foi muito antes do banco de dados de identificação genética nacional estar vigente, né? A rede integrada de bancos de perfis genéticos, né? Então, o que acontece nesse interim, né? Você vai tentando resolver o caso no confronto direto, né? E cada confronto que você fazia e dava negativo, você já pensava, meu Deus do céu, mas será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Será que esse DNA foi extraído corretamente? Então isso vai te deixando, né? Vai deixando emocionado.
vai deixando o teu emocional mais complicado, né? Como Até bem porque, falei, né, Gisele? Oi. deixa eu te perguntar aqui rapidinho, uma questão técnica, né? Eu li uma instrução do MP onde o médico legista, né, ele falava que o DNA que foi usado era um swab que continha secreção anal. Foi isso mesmo? Foi. A Raquel sofreu violência sexual, né? Uma Que é barbárie, difícil, na verdade. né? Ela sofreu uma violência sexual. Separar esse DNA humano de um material tão contaminado. Essa é a grande vantagem da gente entender um pouco de tecnologia, né? E é por isso que a perícia se sobressai sobre as outras tecnologias de investigação e outras coisas do gênero. As pessoas confundem muito, Gisele, a parte relacionada a DNA e proteína. Então, quando essas pessoas falam contaminação, se a gente tem, por exemplo, uma tipagem sanguínea, que é com grupo sanguíneo ABO, RH, quando você tem outros tipos de contaminantes, aquela proteína se desnatura e você não tem como fazer análise. Mas o DNA não. O DNA é altamente estável. Ele aguenta temperaturas altíssimas, né? Só para você ter uma ideia, o coração humano, o sangue intracardíaco, aguenta até 600 graus Celsius. E o DNA fica ali específico e você consegue identificar as pessoas, né? Nesse caso, houve o doutor Carlos Peixoto, que era o legista que fez a perícia na Raquel, a necrópsia, ele foi extremamente competente no sentido de conseguir ter colocado exatamente na sua análise, né, colocado o expertise dele para poder coletar esse material. E foi exatamente isso que fez com que nós tivéssemos, lá em 2008, produzido o perfil genético, né? E se não tivesse sido isso, com certeza eu não teria conseguido extrair o DNA e nós não teríamos jogado no banco e esse crime estaria insolúvel, né? Então isso é importante ressaltar. Muitas vezes, eu acho que eu vejo em você também, você fala muito isso nos teus vídeos, nas suas lives, a perícia não é muito reconhecida. Por quê? Porque nós ficamos nos bastidores, nós não queremos falar muito. Porque se nós falarmos muito, a investigação acaba ficando comprometida, né? Mas, na verdade, a gente sabe muito bem, por exemplo, o caso Raquel Genófrio, ele só foi resolvido pelo trabalho das duas polícias científicas do Estado do Paraná, do Estado de São Paulo e, claro, a coordenação do Ministério da Justiça com a rede integrada. E se isso não for falado, os nossos políticos não entenderão a necessidade de termos um banco de DNA, de termos as polícias do Brasil integradas. Exatamente, exatamente. E esse viés de integração, posso dizer isso sem medo de errar, né? Até porque eu já não estou mais trabalhando com DNA há 1 ano e meio, né? Eu já estou em outras funções aqui no Instituto de Criminalística, mas eu vou dizer para você que, como bem você sabe, mas acho que as pessoas estão nos ouvindo aqui, né? A rede integrada de perfis genéticos, ela está muito bem integrada, ela está muito bem desenvolvida e ela foi construída ao longo desses últimos 10, 15 anos de uma maneira a criar um corpo mesmo, um capital humano que pudesse resolver muitas coisas, né? Então hoje você tem 22 laboratórios na rede trabalhando extremamente competentes, com gente muito boa à frente desses processos, né? O comitê gestor lá em Brasília, os gestores dos bancos, né? Tanto estaduais quanto o gestor do Banco Nacional. É fantástico, né? O DNA ele cresceu vertiginosamente nesse aspecto, né? E os frutos estão aí. Quantos casos sendo descobertos? A autoria, depois de um gap tão grande de investigação, onde a investigação tradicional não resultou. E veja só,
o Brasil cresceu tanto nesses últimos 2 anos em termos de DNA e banco, que o último tem um prêmio internacional chamado DNA Hit of the Year, não sei se você já ouviu falar, né? Aliás, o caso Raquel concorreu para esse prêmio, né? Mas quem ganhou o prêmio foi um caso brasileiro. Veja a importância disso, né? Que é aquele caso daquele roubo no Paraguai lá, que foi um roubo milionário, né? Onde houve a participação aí de 2 facções criminosas aqui do Brasil e outras coisas do gênero. Mais de 40 pessoas foram identificadas ali a partir daquele trabalho, aquele brilhante trabalho da Polícia Federal, né? Então, quer dizer, o banco está funcionando com os estados, com a Polícia Federal, identificando essas pessoas. Aqui em Goiás, você também deve ter visto isso, um estuprador em série. Isso, que tinha, inclusive, vítimas aqui no Amazonas, em Roraima. Exatamente. Era esse do de Goiás? Exato. Ou de Goiás, porque tem o de Goiás, de Goiânia, né? O maníaco de Goiânia. Mas ele pegava gente do Brasil inteiro. Ele viajava, ele era um cara bem complicado mesmo. E ali, acho que, se eu não me engano, foram mais de 42 vítimas. Isso, eram mais de 42 vítimas, exatamente. Então, assim, o banco, ele é fundamental para isso. Quando eu comecei a trabalhar com DNA, lá em 1990, lá vai bolinha, 1998, a gente sonhava com esse banco, né? A gente só fazia os casos fechados, a gente sonhava com isso. Eu cansei de ir em congresso e, poxa, quando a gente vai ter o banco? E quando é que a gente vai ter o banco? Quando a gente iniciou o banco, aí começam a vir os casos, né? E o caso Raquel foi um caso típico, que eu falava assim, olha, passou 48 horas da investigação, não se tem um suspeito, com certeza outro tipo de ferramenta nós vamos ter que ter para encontrar esse autor aí, né? E aí foi dessa forma, né? E aqui no Paraná tem mais 2 outros casos, né? Como tem em todo o país, né? Aqui tem mais 2 outros casos aí que estão na pendência e que só o banco provavelmente vai resolver. Também. Exatamente. E, doutor, perguntar aqui, eu estava falando que nesse gap, até encontrar o autor, e acredito que principalmente nos primeiros anos, ou no primeiro ano, aquela gana da investigação de mostrar resultado, que a gente sabe que sofre por conta da mídia, né, dos nossos superiores e tal, ou até por hipóteses realmente não tão solidificadas, se chega a suspeitos N, né? A inúmeros suspeitos. O senhor tem lembranças de quantos exames de DNA de suspeitos do caso Raquel o senhor tenha feito? Olha, Gisele, tenho na ponta da língua, porque eu participei de 90% desses confrontos, né? Eu assinando o laudo. Foram 170 confrontos. Isso, confrontos diretos, né? Veja só, confrontos diretos. Tem o banco de dados. Tem o banco de dados, onde a Polícia Civil apresentava um suspeito e nós fazíamos o exame de DNA para confronto direto. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, e isso eu tenho muito orgulho de falar, e em primeira mão vocês estão ouvindo aqui no teu canal, no teu Insta, que é o seguinte: a gente desenvolveu tecnologia para chegar à identificação de pessoas pelo DNA de toque, né, que é o touch DNA, que é deixar DNA encostando numa superfície. Nós tínhamos suspeitos aqui no Paraná e que a Polícia Civil não podia chegar nessa pessoa e dizer, olha, nós estamos suspeitando que você seja o autor do crime. Nós desenvolvemos tecnologia para que essa pessoa pegasse em algum objeto e aí a gente pudesse testar, né? Nós tivemos assim alguns casos ali de suspeitos que não tinham nenhum vestígio em si. Nós conseguimos trabalhar com DNA de toque, isso inclusive nessa época, né, que foi muito, né, 2008 para frente, inclusive o fruto desse trabalho foi uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado que eu orientei de um colega meu, que hoje é professor lá no Unicuritiba, que é o Carlos, né? Então a gente teve um crescimento muito grande dentro
do laboratório em termos de tecnologia. Novas metodologias, novas máquinas que foram colocadas. Nós validamos lá uma máquina que nunca tinha sido utilizada para extração de DNA e conseguimos êxito para a extração de DNA de ossos humanos. E tudo isso foi... Extração de ossos humanos é a coisa mais difícil que tem, que eu fui técnica de laboratório. Eu que raspava esse osso para os peritos da genética fazer o teste. Então, na época, se veja, isso foi em 2010, eu estava no laboratório como perito, né, trabalhando com os casos, e aí já era professor universitário, eu coordenava o curso de farmácia numa outra universidade aqui em Curitiba, e o que aconteceu? Chegou um maluco para mim e falou, Bertassoni, eu tô com essa máquina aqui, que parece um R2-D2, parece um robozinho, né, do Star Wars, eu tô com essa máquina aqui que faz extração de DNA de parede celular de planta. Você não quer testar aí para ver se esse troço funciona? Falei, deixa esse negócio aí que eu vou testar. Aí peguei ali duas estagiárias fazendo TCC, e aí foi brilhante, né? A gente conseguiu êxito em 90% das amostras que a gente testou. Era usando qual substância? É o método de precessão, não sei se você já ouviu falar nisso. Método de precessão é o movimento do peão que faz, quando você solta o peão no chão, ele faz esse movimento. Só que você coloca beads dentro, que são esferas, microesferas, com um tampãozinho, e essas microesferas, nesse tratamento de precessão, acaba moendo o osso praticamente. E essas esferas são de quê? Pode ser de sílica, pode ser de aço e pode ser de ferro. Tanto faz. E essa máquina, para você ter ideia... Isso não, viu, doutor? Essa máquina... de laboratório de 2008, 2007 a 2009. Não peguei isso. Veja só, quando a gente terminou por que essa máquina foi tão importante, né? Porque ela faz em 50 segundos o que o método tradicional faz em 24 horas. Então, isso aumentou a velocidade de execução e depois isso virou uma tese de mestrado também, que eu orientei de uma outra colega perita aqui. Então, essa é uma situação que a gente tem muito clara. E é claro, foi o primeiro uso no mundo dessa máquina. A Bertin francesa me convidou para ir até Paris para conhecer a empresa. Eu virei consultor, né, forense dessa empresa na época. Hoje eu não tenho mais vínculo nenhum com isso. Então, só um momento, que eu não vou perder isso. Paris. Então, você que quer ir a Paris, Alemanha, Estados Unidos, e acredita que não tem como, estuda. Olha aí, estuda. Pode voltar, doutor. Por favor, desculpa ele interromper. É isso aí mesmo, a gente teve essa felicidade, né? E a gente conseguiu, obviamente, e a gente exportou isso para outros estados também, né? Tem outros estados aí que também trabalham com essa máquina, com a precessão. Então é uma história de vida dentro do laboratório, uma história de vida de novas tecnologias, né? E o caso Raquel, ele impulsionou tudo isso, né? A gente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem. Formas, né? Técnicas, colocando conhecimento em prática, voltado para essa realidade. Esse é o papel do perito. O perito também não é apenas coletar e processar os vestígios, mas é desenvolver tecnologias, ferramentas, equipamentos, estratégias para que isso aconteça, desde a coleta até a análise. E para isso nós precisamos ter condições. Pois é, você falou tudo isso, né? Você aí no Amazonas, eu aqui no Paraná e outros peritos, né? A gente tem que ter um espaço para poder desenvolver isso. E, infelizmente, né, Gisele, você sabe disso, a nossa rotina nos abraça, né? Eu não sei como é que é o volume de análises aí do Amazonas, mas eu tenho certeza que é um volume grande. Então, hoje nós temos aqui no Paraná, vamos falar em Curitiba, né, e região metropolitana, uma entrada de 15 a 17 cadáveres por dia,
né, no nosso necrotério, e exames que mais, né? Exames que números, né? E a gente acaba se envolvendo com essa rotina e não tem muito tempo para desenvolver tecnologia. E às vezes também tem que pensar de forma, né? A nossa atividade princípio é fazer laudo, fazer perícia e se vir outras coisas de fora que sejam bem-vindas, né? Para que a gente possa, evidentemente, desenvolver. O volume de laudo é tão grande que é comum entre os peritos de todo o Brasil fazer o laudo só mediante cobrança. Isso. Que não dá tempo. Não dá tempo. Tem um local a velocidade... aí, eu acredito que a realidade seja a mesma. 300, 400 laudos ao ano. É isso aí. Só muda o endereço. E aí no Amazonas tem uma coisa interessante, né? No Amazonas você, me corrija se eu estiver errado, Gisele, no Amazonas você troca a estrada de asfalto por rio, né? Então, e fica pior ainda. Quer dizer, para você chegar num local aí, você não tem um carro, para atravessar, né? Então as regiões mais próximas ainda o plantão faz. As mais distantes é que são agendadas, mas cansei quando eu estava no local, nos 7 anos que eu estive no local, né? Desde que eu entrei até 2018, simplesmente saí de madrugada, no meio de uma ocorrência aparece outra, em uma outra cidade do interior, que ainda está dentro do limite aceitável para o plantão fazer, e só voltar meio-dia do dia seguinte. Porque você tem hora para sair, você não tem hora para voltar, né? É exatamente isso. É isso mesmo. A gente vê... Bom, aqui nós também corremos muita distância, né? Nosso raio de ação aqui só na capital aqui são 100 quilômetros, né? Então, a região de capital é a região metropolitana. E realmente, você sai para fazer um atendimento e você não sabe o que você vai encontrar lá, né? Além da periculosidade, além de todas essas questões que envolvem atividade policial, né? Aqui no Paraná nós somos policiais, mas nós aí também. Isso, aí no Amazonas também. Mas tem estados que não trabalham com essa questão policial, né? Por exemplo, o IGP aqui do Rio Grande do Sul, o IGP aqui de Santa Catarina, né? Eles são do Instituto Geral de Perícia. Não são policiais também? Então, assim, claro, a gente entra no concurso, faz uma academia, aprende a mexer com todas as coisas que nós temos lá, né? E é claro, a gente vai trabalhando em cima disso. Tem que ficar atento, é uma atividade muito perigosa. Não só perigosa do ponto de vista de você enfrentar a criminalidade em determinados momentos, né? É claro, né, Gisele, a gente não vai correr atrás de bandido, vai trocar tiro com bandido. Isso pode até acontecer, mas não é essa atividade. Mas você vai... Não são os mesmos riscos que um investigador que está ali na linha de frente, que um delegado, mas nós temos também os nossos riscos e que são altos. Veja, tem histórias e histórias para contar. Você entra no mato para fazer um levantamento de local, tem bicho no mato. Uma onça lá que pode te comer. É assim que funciona. Isso vai fazer o quê? Tem que entrar. Vocês aí, então, são experts nesse assunto, né? A selva amazônica e toda a parte de fauna e flora de vocês. Segura aí, né? Na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura. Assim, é ele mesmo. Glória. E agora me diga uma coisa. Falando aqui, voltando para esses 170 suspeitos. Se não fosse o exame de DNA, qual seria a probabilidade do primeiro suspeito ter sido acusado? Poxa, que bom que você tocou nesse assunto, né, Gisele? Sem dúvida nenhuma,
seria um desastre, uma injustiça muito grande. A probabilidade é enorme. Tinha um retrato falado aqui na época que foi inclusive o primeiro suspeito, né, a ser testado pelo DNA. Um retrato falado, tirado, feito através por nosso perito prosopográfico aqui na época, com o vendedor da mala, que obviamente suspeitava-se, né, que seria aquela pessoa que tinha potencialmente comprado aquela mala. Então o vendedor vendeu aquela mala para aquela pessoa, mas não para a pessoa que matou a Raquel e deixou lá na rodoviária. Então o retrato falado estava maravilhoso, igualzinho. Prenderam o cara em Santa Catarina, trouxeram para cá, fizemos o exame de DNA e sem chance, zerado, o perfil genético completamente diferente. Olha aí, e até hoje o autor, o Carlos Eduardo, ele não conta, ele não revela, ele não falou se comprou a mala no dia do fato ou anteriormente, ou ele já relatou isso, doutor? Olha, Gisele, eu não sei te dizer isso, porque a partir do momento que nós identificamos a autoria, a polícia científica passou a identificar a autoria desse crime, a ação penal começou a correr em segredo de justiça. Porque mas era o que menor. eu posso dizer... Isso, exatamente. Inclusive hoje o tribunal de júri, eu não tive acesso, e ninguém teve acesso, né? Eu não fui chamado. Que tu fosses, né? Depois que eu me toquei, é menor de idade, é segredo de justiça. Mas o que eu posso dizer? Eu tive a oportunidade horrível na minha vida, né? Mas eu tive essa oportunidade de falar, de estar cara a cara com esse indivíduo, né? E ele é uma pessoa muito fria, é uma pessoa que joga totalmente com a psique das pessoas. Ele tem 12 condenações por estelionato. Então ele é teatral a coisa com ele, sabe? Eu cheguei a perguntar para ele, cara, eu tô perseguindo você há 11 anos, né? Por que você matou essa menina? E ele vira para você e diz assim, eu sou doente, doutor. Né? Eu sou doente. Então, ele te deixa muitas vezes sem argumento, né? E infelizmente é um sociopata mesmo, é um cara que deve ficar preso o tempo que for necessário até para evidentemente estabelecer sua ressocialização. Mas o que acontece nesse momento é que, como você disse, o DNA, quando ele iniciou no mundo, lá em 1996, o primeiro uso dele foi para inocentar pessoas. Olha que interessante, né? Nunca foi, não foi para acusar, foi para inocentar. Tanto é que, quando eu dou aula sobre isso, eu sempre falo, o poder do DNA, em primeiro lugar, inocentar pessoas. Segundo lugar, condenar as pessoas no sentido de identificar a autoria. E terceiro, ligar pessoas às cenas do crime, que é o princípio básico do banco de dados genético, né? Ainda mais e é bem isso. Como a nossa, que desculpa ter ele... Mas eu acredito que aí, não vou dizer aí, né? Vamos dizer assim, outros locais do Brasil. Uma polícia generalizadamente que tem um trabalho porco, sujo, em questão de quê? De resguardar os locais de crime. Os primeiros policiais que chegam fazem qualquer coisa. E aí tudo se quebra ali na fase preliminar, inicial da investigação. Aí quando vem a fase secundária... Exatamente. E outra coisa, né, Gisele? As ações penais, né, o sistema de processo penal no nosso país, ele migrou, teoricamente, de um sistema inquisitório para um sistema acusatório. Então, hoje nós estamos num sistema acusatório, cuja prova material a prova material está no cerne desse processo, né? O devido processo legal, ele tem a prova como cerne disso. Então, a gente tem hoje a cadeia de custódia já no diploma legal, que não existia. Como é que se faz a cadeia de custódia? Então, o mundo gira, as coisas mudam, e na minha concepção mudam para melhor.
para você poder sopesar, né? Quer dizer, você ter o mesmo peso, tanto da acusação quanto da defesa. E isso é muito importante. E a prova pericial, ela tem o seu espaço bastante específico dentro desse processo, que é uma prova que rastreia, você pode rastrear a idoneidade dela, é uma prova que você pode repetir ou reproduzir ela, você pode entregar para outra pessoa fazer e a outra pessoa ter o mesmo resultado, né? Então, essa prova pericial, ela é fantástica. Há outros meios de prova já não tem isso. Como é que você vai fazer isso com a prova testemunhal? Como é que você vai fazer isso com a confissão do acusado? A confissão de outros envolvidos, né? Vide todos os exemplos de casos que nós temos aí no Brasil, de juízes, não sei o que o TJ em alguns estados pensam, mas simplesmente abandonam a prova pericial e dão mais credibilidade a uma prova testemunhal, né? Pelo devido processo legal, não há hierarquia entre as provas, mas mesmo assim você não pode dizer que uma prova de DNA, que tem todas as suas características, ela não tem um peso específico, robusto em relação à prova testemunhal, né? Eu sou... E você falou isso, doutor, porque quando eu falo isso, acho que a galera pensa que eu estou viajando. Eu tive um caso aqui em Curitiba que exemplifica exatamente isso que eu estou falando. E rapidinho eu vou contar esse caso aqui para você. Por favor. Eu perito do caso, né? Um caso de estupro, ó, então não tem jeito, né? Violência sexual a rodo, né? É um caso de estupro, a menina, acho que ela tinha 16 anos na época, ela não podia escutar a voz do acusado, que ela acabava fazendo suas necessidades fisiológicas nas calças. Quer dizer, você quer um momento, um comportamento mais significativo que esse, né, de sofrer um trauma de estupro e não poder observar ou escutar a voz do suposto agressor, né? E aí o que aconteceu? Isso, ela acusando acusando a pessoa de ter cometido estupro, escutando a voz dele ter esse comportamento, e veio para fazer exame de DNA. E quando eu fiz o exame de DNA, deu exclusão. Quer dizer, aquele sêmen que foi encontrado na vítima, ela não era o mesmo sêmen do acusado. O juiz não acreditou nisso. Pediu para que outro laboratório fizesse análise. Eu falei, pois não, vamos mandar para o laboratório lá do Rio Grande do Sul, que é um excelente, o IGP do Rio Grande do Sul, né? Os nossos irmãos gaúchos lá, a gente tinha muito mais contato com eles na época, né? São excelentes peritos, o pessoal da genética lá, e todos, né, do Brasil inteiro são muito bons, né? E nós mandamos essas amostras para o Rio Grande do Sul, e o que veio de lá? O mesmo resultado, né? Então, o juiz fica muitas vezes assim, no seu pleno estado de convencimento, abalado, né? Poxa, olha o comportamento dessa vítima em relação ao agressor, ao suposto agressor. Peraí, mas nós estamos falando de uma prova pericial. Nós estamos falando de uma prova científica. É impossível ter dois DNAs no mundo, ou vou falar na galáxia, né, de pessoas diferentes, a não ser que sejam gêmeos monozigóticos com os marcadores que a gente utiliza ultimamente. Então, não tem, a ciência diz isso, né? No caso da Raquel Genofre, só para você ter uma ideia em relação a essa análise estatística, a probabilidade, né, de ele ser o doador daqueles resíduos espermáticos depositados na vítima é de 1 em 256 sextilhões de pessoas. Além dos que eu vi, ele ainda tinha um cromossomo, né, defeituoso, anômalo. Não, aquilo ali foi eles falaram que era um cromossomo. Isso aí foi um misunderstanding da imprensa na época. Eles... Vou fazer uma errata, doutor, porque eu coloquei isso no vídeo. Bom saber. Mas viu, Gisele, isso foi vinculado na imprensa, uma declaração que eu dei falando o seguinte: em um dos marcadores do genoma dele, né, que estão em um dos cromossomos, era um marcador raro, era um alelo raro. E que isso poderia ajudar. Não que era um anômalo, e isso foi para a imprensa. Eu cansei
de rebater isso em Curitiba, né? Mas eu digo assim para você, a análise estatística do exame de DNA, ela traz isso, né? Dois perfis são iguais? São. Quão iguais eles são? Qual é a probabilidade de ter outro indivíduo na galáxia, vamos dizer assim, que tem esse mesmo DNA? É isso que a gente faz, né? Isso para paternidade, maternidade, irmandade, seja lá o que for, né? Só que os marcadores genéticos que a gente usa, são os mesmos do FBI, são os mesmos da Europa, né? Eles são extremamente polimórficos, eles são extremamente informativos. Então não tem como escapar isso, né? E isso nos traz bastante segurança. Para as pessoas aqui entenderem, quando o Dr. Bertassoni fala que são polimórficos, é porque são regiões do DNA que a variação na população é muito alta. Então, para uma variação, ela está em conjunto com as mesmas outras variações, que são muito variáveis também em outros locais do DNA, em uma única pessoa. Aí você vê essa estatística e um negócio assim, aumenta muito a probabilidade disso acontecer, a probabilidade de não acontecer, na verdade. Então, quando acontece, é o famoso match. Né, doutor? É isso, né? É exatamente isso. E importante também, complementando o que você falou didaticamente, aí, Gisele, você não erra um exame de DNA colocando um culpado na cena do crime. Você erra, e você pode errar um exame de DNA trocando a amostra, tirando ele da cena do crime, né? Por quê? Porque não existem dois DNAs iguais no mundo, na galáxia, que não sejam aparentados. Se forem gêmeos monozigóticos, são iguais. Então as pessoas têm que entender que a prova de DNA ela é muito significativa e robusta em termos operacionais, matemáticos e estatísticos, né? Isso é muito importante. Boa, doutor. Essa hora aí, será que já acabou o tribunal do júri, doutor? Eu acho que não. A última vez que eu vi, estavam ainda ouvindo. A delegada conversou comigo um pouco depois, ela fez um depoimento de quase 2 horas, mas eu acho que ainda tá rolando lá. Né? Eu tenho 2 questões assim muito em relação a esse caso. A primeira é que tudo isso, logicamente, é aquela coisa. Eu faço baseado no que está na mídia, gente, tá? Claro que existe um crivo de raciocínio, que isso é obviamente capaz, ainda mais quem é do meio policial. E de uma instrução do MP, tá? Que eu tive acesso porque estava liberado essa instrução. Existe alguma possibilidade de ter tido uma outra pessoa, não no ato, porque em relação ao ato sexual criminoso, só foi encontrado um perfil. Ponto. Um perfil masculino. Mas eu falo se... Aí, eu não quero que o senhor responda, tá? É só uma dúvida que eu tenho. Que eu sei que o senhor nem poderá responder isso aqui. Acredito. Eu sei que você vai... Vamos lá. Se há alguma possibilidade de ter tido um voyeur ou uma ajuda na locomoção do corpo. E aí vem, se possível ou não, a investigação ela tem que ocorrer de forma a dirimir essa dúvida. Porque é uma hipótese. Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, na época em que ele veio para Curitiba fazer as oitivas, né? Veio de Sorocaba para cá. Eu lembro de ter conversado rapidamente com o pessoal da DHPP
e eles ainda estavam investigando essa possibilidade, né? E tenho certeza aí que a delegada Camila, que presidiu o inquérito, né, ela não vai sossegar enquanto não tiver todos esses detalhes aí resolvidos, né? Então, a história, ela é contada, ele é uma pessoa muito fria, né? A história dele é contada de uma maneira que muitas vezes pode suscitar, ter, de repente, a participação de outras pessoas na cena do crime. Mas isso aí é pura especulação, né, Gisele? Eu vejo assim, o que eu sei, o que eu posso dizer em relação a isso é que linhas de investigação outras foram e estão sendo apuradas pela Polícia Civil aqui do Paraná. Boa. É justamente isso. E aí, mais uma vez, para os futuros investigadores, delegados, para os investigadores que nos assistem, os delegados que nos assistem, cada vez mais a cadeia de custódia, ela não existe à toa. Se depois de tantos anos vier à tona essa hipótese, lá no início, vários elementos que poderiam levar, já desde lá em 2008, para essa hipótese foram perdidos por conta da falta de cadeia de custódia. E assim nós temos inúmeros crimes no Brasil, que algumas hipóteses, elas são levadas em consideração pela ausência dos vestígios perdidos, a hipótese real. É exatamente isso, né? Está escutando a badalada do relógio aqui. Eu até fiquei assim, gente, é o Instagram avisando alguma coisa? O relógio do meu saudoso pai aqui. Mas o que eu vejo é o seguinte, Gisele, a gente tem hoje no nosso diploma legal a cadeia de custódia estruturada. Pode não ser que os órgãos de perícia não tenham tudo isso já estruturado para trabalhar, mas num futuro muito próximo isso vai acontecer de uma outra forma, muito mais significativa do que a gente está vendo hoje. Me diga que isso é verdade, porque eu vejo as coisas acontecendo tão lentamente. Não, é porque é força de lei, né? Então, por ser força de lei... Quando o doutor, que já era para isso estar... se você for olhar pela parte cronológica da coisa, já era para nós termos esse instituto da cadeia de custódia pronto desde 2019, né? Pela lei 13.964. Mas o que eu gosto de chamar muita atenção é o seguinte... a partir do momento em que, e muita gente não vai gostar daquilo que eu vou falar agora, porque acha que eu estou, como eu já estou há quase 2 anos para me aposentar, acho que por eu estar no final de carreira, eu posso falar qualquer coisa sem ter medo de se prejudicar. Mas eu digo o seguinte, eu desde o início dos meus 28 anos de polícia eu falo isso. Enquanto não tiver alguém, enquanto não tiver um órgão, uma autoridade policial judiciária, enquanto não tiver um assistente técnico do outro lado, importante, que faça uma crítica construtiva ou até mesmo destrutiva do teu trabalho, a gente não cresce. Nós vamos ficar naquela mesmice, né? Então, o que está acontecendo agora? Muita gente está aposentando. Muita gente boa que estava nativa está aposentando. E aí o Cássio, não sei se você deve conhecer o Cássio, né? Ele conta uma história bem, ele é meu amigo pessoal ali de Brasília, ele fala, olha, Bertassoni, eu atravessei a linha, eu aposentei e atravessei a linha, aí eu fui para o outro lado. Mas é importante que do outro lado você comece a enxergar coisas que já deveriam ter sido resolvidas. E com bastante ética, com bastante construção, você consegue mudar esse cenário. E isso está acontecendo agora, sabe, Gisele? Os órgãos periciais em todo o país, eles estão muito preocupados com essa questão do atravessar a linha e agora a cobrança do judiciário com relação à cadeia de custódia.
Porque até então, o que está acontecendo? Se falava em quebra de cadeia de custódia, mas a cadeia de custódia nem existia no diploma legal. Então os juízes faziam uma menção assim, realmente, não prestaram muita atenção aqui na coleta, Só que agora não. Agora está escrito, artigo 158A até o 158F. E isso, aliás, tem mais. Mas essa é uma questão assim, não seguiu. Quebra ou insuficiência de cadeia de custódia é uma questão que não tem conversa. É prova inadmissível. Deve ser desentranhada do processo. E isso está acontecendo de várias formas. O exemplo mais clássico disso são os meios de obtenção de prova, chamados as escutas telefônicas, né? Ou a interceptação telefônica sem autorização judicial. Então isso está acontecendo. A Polícia Civil vai lá, apreende o celular do indivíduo, abre ali o WhatsApp, começa a manipular aqueles dados e, cara, isso é uma ilegalidade tamanha e que isso leva a transformar aquela prova... Eu ia falar demais aqui, doutor, ainda bem, eu ia falar demais aqui. Não, isso leva a uma ilegalidade e isso com certeza transforma aquela prova, aquele vestígio digital, que seria importante para construir o elemento probatório, em uma prova inadmissível. E aí já era. Um bom advogado de defesa vai explorar isso muito. E é o que está acontecendo agora. Exatamente. Olha o Huawei que deu o caso Henry. O Celebrite. Exatamente. E veja, Gisele, quantos anos nós temos Celebrite? Só agora que foram ver que tem Celebrite? Não. Né? Então, eu sempre falei isso, digo, volto a comentar. E outra, funções, rapidinho, doutor, tem funções do Celebrite que a população não sabe que é feito aí legalmente. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar demais, mas eu disse num outro contexto. Pode ir, doutor. Se a gente for olhar as ilegalidades, né, Gisele, elas são muitas, né? Elas são muitas. Por isso que existe o devido processo legal. Quer dizer, põe na balança e vê o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O problema maior que a gente está vendo é justamente isso, é a construção dessa perícia isenta, né, e composta de uma total legalidade. Isso é o que a gente tem que brigar. Isso é o que a gente tem que fazer acontecer. E aí, né, Gisele, você sabe que tem muita gente querendo fazer perícia. Muito profissional que não é perito criminal querendo fazer perícia. Eu não Outro dia, um delegado aí que eu não vou citar o nome, doutor. Um delegado, famosinho aí na rede. Ele foi dar uma entrevista, né? E simplesmente ele falou que não fazia perícia. Ele foi um perito. Que ele fez pergunta, isso, aquilo, outro, eu fiquei assim, vendo assim, eu digo, e era o mesmo que alguns 2 anos aí anteriores, um ano, antes de um evento trágico aí com ele saiu gritando aí, dizendo que perito não servia para nada. Tinha o vídeo dele no Instagram. Aí, pouco tempo depois, ocorreu um evento trágico com ele, que ele foi precisar do quê? Da perícia para dizer que ele era inocente. E aí, agora ele disse que ele é perito, né? Faltou dizer isso, porque ele falou que ele fazia um levantamento. Ele disse aí que isso é assim, 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 a bala fez assim, o trajeto assim, papapá, porque eu fiz o levantamento, eu digo, oi. Porque é muito fácil você falar coisas que você vê no seu dia a dia, e o delegado de polícia vê tudo isso no seu dia a dia, né? As perícias. E agora, fazer isso... Mas é porque a fala, para mim, foi complicada por isso. Se eu chegar e falar que eu estou atuando como delegada, se eu relatar a função de delegada como minha, desculpa eu ter o gesto que eu ia fazer aqui. Eu tô ferrada. Tô mentindo, doutor? Não, é isso aí. E é bem por isso que tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? Porque, perito falando,
O perito fala aquilo que tem certeza, aquilo que tem convicção, muitas vezes, talvez não tenha certeza, mas tem a convicção de que esteja certo. Convicção e aí, coisa, certeza é outra. Então, eu digo sempre isso. Existem vários estudos que dizem que determinadas áreas da criminalística hoje sofrem de um problema sério chamado de problema... o erro tautológico. O que é o erro tautológico? Eu sei, eu tenho 28 anos de DNA, então não me enche o saco. Eu sei de tudo aqui. Eu estou convicto que isso está certo. Não é assim. Não é assim. A tua teoria vai até quando uma outra teoria venha e acabe com a tua teoria. É assim que funciona. Por favor, muitos corações aí dessa fala. Aprendam já. Muitos corações. E outra situação mais importante que tem que ser vista nesse processo é que, e isso o DNA faz com maestria, né? Sempre o DNA vai dar a posição da acusação e a posição da defesa. Então, quando você diz lá, o índice de verossimilhança é de 256 sextilhões de vezes. Então, é de 256 sextilhões para a acusação e 1 menos isso para a defesa. Mais ou menos assim. Isso, e aí você junta isso com outras probabilidades de ocorrências. Então, e outra, as pessoas também têm que entender que nós não investigamos. O perito não investiga. O perito produz a prova. Quem investiga é a polícia judiciária. E aí aí que vem alguns problemas. Porque você produz uma prova, mas satelitizando aquela prova, tem as informações. É a autoridade policial. Tem as informações das oitivas, tem as informações de outras provas documentais e outras coisas do gênero que você não faz ideia, porque teu mundo é aquele ali. Mas nunca, jamais pode perder de vista que se hoje o Brasil tem um índice de criminalidade diminuindo, e ao longo dos anos isso está acontecendo, eu tenho acompanhado alguns fóruns aí, é porque a perícia está atuando. É porque nós estamos chegando à autoria e materialidade desses crimes. E não se fala nisso, Gisele. E isso gera simplesmente esquecem. É óbvio que a gente tem que medir isso no conjunto da coisa. São as polícias trabalhando integradamente. Mas em qual circunstâncias você vai observar isso? Uma circunstância direta ou uma circunstância indireta? Veja, cada um tem o seu papel, né? E as pessoas muito, muito sim se esquecem que, obviamente, é a perícia que vai denotar. Não adianta você aprender 2 toneladas de cocaína se aquilo não é cocaína. E quem vai dizer que aquilo é cocaína é o perito. Não é uma solução uma solução rápida ali de teste de triagem que muitas vezes eliminar que qualquer um pode pingar e achar que é perito. Não. Vai para um cromatógrafo, vai para um infravermelho, para um ultravioleta. É assim que funciona. E a gente está vendo uma série de situações. Eu estava numa live esses dias com o pessoal da Química, aquele caso que aconteceu lá em Minas, onde contaminou-se a cerveja e muita gente morreu ali, né? Pô, aquilo ali, quem determinou o que aconteceu ali foi a perícia química, né? A contaminação da serpentina lá que refrigerava a solução da cerveja, contaminou com acho que era acetileno, alguma coisa assim, e pronto. Causou todo um problema nas pessoas. Ali eles foram fazendo ajustes no cromatógrafo, no que fosse, ajustando isso, estudando aquilo. É assim. Olha, e não vamos longe, Gisele. Você acabou de colocar no teu canal, no teu Instagram aí, uma situação até complicada, enfim, do julgamento de Tatiana Spitzner aqui em Guarapuava, né? As pessoas não têm a noção, e eu estou lecionando agora medicina legal para o curso de direito e para o curso de criminologia, as pessoas não têm a noção de que mudamos a causa jurídica dessa morte a partir de um laudo de um médico legista. Ou seja, era um suicídio, se transformou num homicídio. Quer dizer, ninguém se autoesgana.
é a única forma de asfixia mecânica que não tem amparo num acidente, não tem amparo num suicídio. A pessoa, quando se sente mal, ela solta a mão. Então, essa moça tinha várias lesões no pescoço, são escoriações características disso. Ruptura do osso ióide, o laudo de necrópsia ali traz isso claramente. Ruptura do osso ióide, reação vital com verderal positivo, todas as lesões externas no pescoço, morte por esganadura. E aí a pessoa conta uma história de que ela caiu. É o papel do advogado de defesa, o advogado tem que fazer isso mesmo, né? A gente entende tudo isso, mas as pessoas não entendem que a perícia mudou o jogo. O caso Henry, pronto, não vamos longe também. Né? Mudou a partir do momento que o médico legista soltou o laudo. Para você fazer uma laceração de fígado, não é uma caída aí de cima da cama que vai fazer isso, segundo os médicos legistas comentam, né? Então essa é uma situação que não tem para onde ir. As pessoas têm que entender um pouquinho isso, né? E nós, peritos, a gente não fala, né, Gisele? A gente fica quieto. Por quê? Eu já disse isso no início da nossa live aqui. Ficamos quietos para poder chegar no objetivo final, que é, no caso da condenação do Monweiler ali, né? Enfim, conseguiu, a justiça entendeu, o conselho de sentença entendeu que ele deveria puxar 31 anos de cadeia. Não, doutor, eu sou contrária aí. É porque muitos estados, os peritos são proibidos de falar, o senhor sabe disso, né? Existe, inclusive, no próprio estatuto da polícia. O perito fala, ele é levado para a corregedoria. Entendi. Porque existem formas de se falar sem comprometer a investigação. Não, e tem que ter um pouquinho de bom senso também, entender que as coisas são diferentes, né? São diferentes. E o que você pode falar e o que você não pode falar. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito parada. Eu quando estava atuando, fazendo... Eu não falava, não. Não sei, fala lá com o diretor. Né? Porque a gente queria, obviamente, ficar por trás dessas situações, né, para evitar problemas futuros. E o que eu já tive de problemas com laudos, e não os meus laudos técnicos, problemas de pessoas falarem besteira, e ali, é uma verdade isso, não é uma verdade aquilo. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito. Numa época, eu não falava não, doutor, também. Olha só como é que eu não falava. Eu arranjava um jeito de não falar. Estávamos naquela situação aqui meio que de greve, briga, né, entre as classes, que as pessoas não sabem, mas no Brasil inteiro existe uma briga entre as classes. É uma briga de ego terrível. Mas lá pra frente a gente conversa sobre isso. E aí, tava aqui aquela coisa da operação padrão, que operação padrão nada mais é do que fazer o que a lei manda. Mas se a gente for fazer como a lei manda, as coisas vão bem devagar, meu filho, quase parando. Aí as ocorrências se amontoam e todo mundo fica doido. Aí eu cheguei num local que era um esfartejamento. Olha que delícia. 6 horas da manhã, um esfartejamento. Cadê a autoridade policial? Não tenho. Pera, não, gente. E pior, era um esquartejamento. Eu não tô doida de fazer. Não, gente, pelo amor de Deus, não vou fazer isso aqui sozinho. Eu quero a autoridade policial aqui. E comecei a pedir a autoridade policial. E nada. Aí tinha uns repórteres, né? Eu entrei na viatura e lá fiquei. E tá, eu espero a autoridade policial chegar. Aí nisso, eu falei alguma coisa, doutor? Aí os repórteres começaram a colocar o tempo de demora. E eu lá, belamente. Aí eles batiam, né? Doutora Saroma, eu não posso falar nada, eu não tenho liberdade, não sou autorizada a falar.
ficava lá, à espera da autoridade policial. Surgiram 6 delegados. Eu amo os delegados, tá? Tem uns assim no meu coração, tá? Aí surgiram 6, inclusive entre esses é um que eu amo de paixão. Ele chegou lá e disse: pô, Gisele, tu já tá dando trabalho. 6, doutor, 6. Aí, lá vem o repórter, né? Doutora, esse tempo de demora não atrapalha na investigação, na coleta dos vestígios? Aí eu olhei para a cara dele. Nós temos aqui a autoridade policial. Ele poderá responder a você e você tirar as suas próprias conclusões. E aí? Aí ele fez a pergunta do delegado, né? Aí o delegado disse: não estamos autorizados nesta fase da investigação a responder qualquer coisa. E saí belamente para fazer lá o espartejamento. Agora com a autoridade. Isso tem em todo lugar, né? Eu não sei se o Amazonas já está desvinculado da Polícia Civil, né? Aí, não. Quer dizer, mais ou menos, né? A gente é quase um filho sem pai. A gente saiu e não saiu. Continuamos na Polícia Civil, mas subordinados diretamente à Secretaria de Segurança Pública, né? Na questão orçamentária. Entretanto, todos os BOs é do lado da Polícia Civil. Ou seja, a gente tem que estar ali por dois lados. Meu filho tem alguém que não sabe que... Quando você tem autonomia, Gisele, isso fica mais fácil, né? Essa questão de falar, essa questão de administrativamente falando, né? Então fica mais fácil. Infelizmente, as coisas não são homogêneas no nosso país, né? E também causa, no imaginário social das pessoas, essa divergência. Tá, mas você é perito criminal, tudo bem. Mas aqui no Paraná tem o químico legal, tem o toxicologista legal, tem o odontologista, o perito médico legista e são 5, Então, tudo é perito criminal. Se todo mundo fosse perito criminal, isso acabaria, né? Como, por exemplo, delegado de polícia de norte a sul, coronel da PM de norte a sul, né? Tocou agora no ponto. Ao meu ver, eu posso até estar errada, mas só causa desmembramento e perda da unidade. Sim. Assim como um nome diferente em cada local para os departamentos de polícia técnico-científica. A grande luta, eu presidi o Conselho Nacional de Perícia Criminal de 2017 a 2018. A grande luta nossa lá era justamente isso, era tentar unificar a nomenclatura, tentar unificar a nomenclatura específica, que era a polícia científica, só que aí você se depara com o que você falou. Em alguns estados, nós temos uma polícia científica dentro da polícia civil. Em outros estados, a polícia científica fora da polícia civil. Em outros estados, a polícia é uma autarquia, né? O estado do Pará, por exemplo, ele tem essa característica. Então, é uma coisa muito heterogênea mesmo. Ela é, por si só, complicada de se entender, né? Então... É os peritos, né, doutor? Sim. Com certeza. Eu sei que muitos colegas, a gente brinca assim, mas é porque já não dá mais para conversar em relação a isso. Eu tenho que zoar mesmo. Para ver se aqueles que estão lá em cima, né? Há uma luz, uma iluminação divina na mente deles também. Tudo faz parte, né, Gisele? Tudo faz parte. Tem que caminhar dessa forma. A gente está hoje nessa situação. Amanhã pode ser que não esteja, né? Pode estar melhor ou pode estar pior. Sim. As duas fases, exatamente. E aí que eu digo para essa juventude, essa galera que ama a perícia, os concurseiros que almejam, cadê os concursos?
Então, está na hora de começarem a abraçar, inclusive antes de existir uma vaga. Porque se a coisa for levada ao pé da letra de como deveria, gente, ia triplicar, quadriplicar o número de vagas de concurso. Falta de orçamento não é. É verdade. Só que aí tem outras coisas que estão acontecendo aí também, né, Gisele? Que talvez é interessante, de repente, a gente ver, né? Talvez hoje, para muita gente, o concurso público talvez não fique muito interessante. Né? Por quê? Porque as prerrogativas que você tinha como funcionário público, você já não tem mais hoje. Que é a aposentadoria especial. Isso. Quinquênio, né? Situações que a gente tinha em relação à licença especial. E as pessoas se enganam muito com a gente, né? Ah, você é funcionário público, você ganha muito, trabalha pouco. Você. Não, peraí, não é. E aquilo ali congela por muito tempo a inflação. Não, é totalmente explicável, né, justificável. Morais. Sim. Tanta coisa que as pessoas elas não imaginam o que é. Com certeza. E esses concurseiros acabam se distanciando desse ponto, porque, obviamente, acaba não fazendo, vamos dizer assim, pô, não vale mais a pena, entendeu? Não vale mais a pena. Aqui no Paraná, nós tivemos algumas situações aqui de colegas nossos irem para outros concursos, né, em outros estados, porque estão pagando mais. E o salário não é ruim, né? Nós temos um salário muito bom aqui no Paraná. Mas tem locais que pagam mais, e aí a pessoa acaba se identificando e indo para esses outros locais. Né? Eu ainda digo mais, eu sou a favor de que essa galera invista e vá para a perícia judicial. Eu sou judicial de ponta aqui no Brasil. É isso aí. Esse é um mercado muito grande, em franca expansão, e eu sempre falo isso para todos os meus alunos, né? Vocês se formem, se dediquem a uma área específica e vão atrás, porque esse é um mercado de trabalho que está aí olhando para a gente e esperando bons profissionais. E aí, de salário, independe de uma série de coisas, depende só do teu expertise, do nível de trabalho que você faz, né? Isso é importante. Isso é bem interessante. E quem vai crescer junto com isso é a própria perícia oficial. Sim. Vai estar destinada à parte criminal, mas ao mesmo tempo vai estar, de repente, se deparando com prova emprestada. E aí? Como é que faz? Exatamente. Legal. Tiver quem gabaritado questionando, todo mundo cresce. Bora. Vai embora mesmo. Doutor, olha só, mais de 1 hora. Ixi, nem te... Muito boa essa live. Gratidão, viu? E vamos aguardar aí essa resposta desse tribunal do júri, porque a gente sabe que a defesa deve aí pegar naquela questão da semi-imputabilidade, né, do indivíduo, mas que o perito psiquiatra foi muito sagaz em mostrar que ele tinha, né, a lucidez para fazer, pensar e saber o que estava fazendo. Sim. Isso mesmo. A gente está com essa situação. Agora, tudo é possível, né, Gisele? Tribunal de júri, você sabe como é que é. Tudo é possível, né? Vai depender muito do poder persuasivo dos advogados de defesa e da acusação em, obviamente, estabelecer um entendimento ali com o conceito de sentença, né? Não dá para a gente falar, vai dar isso, vai dar aquilo, antecipadamente, porque quebra a cara, né? Tem que esperar terminar mesmo, e eu acho, na minha opinião, é que ele terá, sim, a sua condenação por esse crime
horroroso aí que marcou as nossas vidas aqui no Paraná. Eu também aposto minhas fichas nisso. Vamos esperar acabar. Acho que eu ainda acho que isso vai demorar mais 1 ou 2 dias. Aí. Não vai acabar hoje isso, não. Que é muito complexo esse caso, né? Então vão ter várias nuances aí e vamos aguardar. E obrigada, viu? Eu vi uma reportagem sua falando da emoção de quando encontrou deu match, né? Você estava em casa, era noite, quando recebeu a mensagem. Chorou. Sim. Anos de espera para aquele acontecimento. Eu na verdade, eu sou um chorão por excelência, né? Eu sou um cara que me emociona muito fácil. E manteiga derretida, né? Então, como marcou muito minha vida esse caso, né? E eu tenho isso como sei lá, um processo para se passar, né? Para se viver. Traz muita emoção, né? A gente vê todo o trabalho que eu fiz e que o povo lá, os nossos peritos fizeram aqui, todos eles, né? Você vai somando isso, e a gente falou tanto nesse caso, inúmeras palestras que eu dei falando sobre o caso, e você chega no final da tua carreira, você coroa a tua carreira, vamos dizer assim, com a solução desse crime. Isso é muito emocionante, né? E não só para mim, para todos, né? Que trabalharam junto. Daqueles 170 confrontos, eu participei talvez ali de 140, 130, mas o restante foram os outros peritos que continuaram, eu fui para a gestão, né? Eles continuaram trabalhando nisso. E aí são todos, né? Os legistas, os peritos criminais, os toxicologistas, os químicos legais, né? Todos aqueles auxiliares de necrópsia, os auxiliares de perícia, né? Todas as pessoas que participaram disso, né? E de todos os crimes que estão aí vendo nesse processo. E a gente se emociona mesmo. Eu chorava junto com o pessoal lá do laboratório, né? A gestora do COUS que me ligou lá, a Mariana também, a doutora Mariana. Poxa, foi uma alegria só, né? Nesse ponto. Mas pior que isso, Gisele, talvez o ponto mais emocionante disso tudo é você falar com a mãe da Raquel e dar a notícia para ela. E isso foi extremamente duro para mim, sabe? E aí não teve outra saída a não ser chorar de volta, né? Então você passar para a mãe, depois de 11 anos que a polícia científica descobriu o autor do crime, né? Para ela poder, obviamente, ter um certo alívio, né? Não tem alívio, uma coisa dessa, mas uma amenização, vai amenizar o sofrimento dela nesse sentido. E aí, claro, ela vai chegar à condenação desse indivíduo agora e as coisas acabam findando, né? Finda o ciclo. Agora, você não saber o que aconteceu com a tua filha, você não saber o que... Bom, já você tratar diferentemente a ordem cronológica das coisas já é difícil, né? O certo é a filha enterrar a mãe, né? E não a mãe enterrar a filha. Isso é muito complicado. Nas circunstâncias que foram... Uma forma como essa... Então a gente se derrete mesmo. Eu sou assim, eu sou bastante chorão mesmo. Eu só tenho tamanho. O perito tem a cara séria, mas por dentro somos humanos. Isso mesmo que nós passamos. Não tem como não se emocionar. É lógico. Você tem que esquecer essas coisas quando está atuando, né? Quando você está... Exatamente isso. Na hora da atuação é uma coisa, mas depois que aquilo ali, a gente sai e as coisas, elas sedimentam, as emoções, elas vêm. Bem. E, claro, sabor do dever cumprido, né? A nossa equipe aqui da Polícia Científica trabalhou muito bem, né? De forma exemplar, assim como a equipe da Polícia Científica de São Paulo, e assim, obviamente, organizadamente com o pessoal do Ministério da Justiça. E, claro, não podemos esquecer, a gente fala isso, mas a Polícia Civil aqui também trabalhou, né? Não parou um segundo no caso, né? Eles foram atrás, eles investigaram, mas, infelizmente, esse cara jamais entraria no radar deles
por conta da forma como foi feito, né? Ele era sagaz, né? Ele é sagaz. Veja, um cara que tem 12 condenações por estelionato, 4 por estupro, 3 por tentativa de estupro e outras coisas mais que tem ali, e da forma como ele trata as coisas, é um cara muito inteligente, é um cara sagaz mesmo. E ele conseguiu. Eu não duvido que não venha a aparecer outros casos de homicídio relacionado a ele. Com certeza. É possível, para mim, é. É mais possível que sim do que não. Só o tempo vai falar. Segundo ele, o primeiro homicídio dele foi esse, né? Segundo ele. De fato, as condenações que ele teve, nenhuma delas teve o homicídio, né? Teve outras coisas, mas homicídio não. Mas isso aí a gente sabe, né, Gisele? Dentro da penitenciária tem um monte de santo, né? Ninguém fez nada, ninguém absolutamente acabou com nada, e quando o banco de DNA traz à tona esses crimes esquecidos lá atrás, aí, pois é, não, então, vamos lá, vamos fazer e tal, aí o discurso muda, né? Isso aí, menino, fui eu mesmo. Tem N casos assim, né? Ai, não colocaram meu DNA aí, né? Doutor, vamos liberar perguntas rapidinho, doutor. Só para ver aqui as perguntas que fizeram. Vamos responder pelo menos alguma, que a gente ficou conversando aqui e esquecemos do povo. Vamos lá. Não tem problema, tem todo o tempo aí, fica tranquila. Deixa eu ver aqui, porque eu também não sei onde... tá aqui as perguntas. Tem um comentário aqui do doutor Tiago Magalhães, que é lá de Petrolina, lá de Pernambuco, interior de Pernambuco, que eu não lembro agora qual é. Ele mudou a regional dele. Vendo os grandes peritos, grandes só ele, viu, doutor? Eu ainda sou pequenininho, estou começando ainda. E escrevendo um laudo, olha aí. Escrevendo laudo. Escrevendo laudo, o povo acha que a gente só trabalha lá. Tô vendo umas pessoas aí. A Carolina é colega. A Carolina é colega aqui, nossa, professora. Lisbino? Isso. Olha! Eu só estou conseguindo ver também, viu, pra gente falar aqui. Tem uma pergunta aqui da Karina Bach. O assassino abordou uma só vez a Raquel ou ganhou a confiança dela com o tempo? A gente não sabe disso, né? A gente sabe que na tarde do dia 3/11, ela foi vista pela última vez dando tchau ali numa loja do amiguinho. Ela saía com um amiguinho do Instituto de Educação, que é o colégio onde ela estudava, e ela vinha com esse amiguinho até a loja dos pais desse amiguinho. E ela foi vista pela última vez ali dando tchau para esse amigo, né? Então, neste momento, dali para frente, dava mais ou menos uns 100 metros até a praça onde ela pegava o ônibus, foi ali que ele provavelmente cooptou ela. Só que eu acho, isso é meu achismo, né? Ela era uma menina muito inteligente. A Raquel, ela era muito inteligente. Ela tinha essas questões aí de cuidado e tal, muito, embora tenha pouca idade, né? Mas ela era muito, muito inteligente. Eu acredito que esse cara já vinha conversando com ela em alguns momentos, ele já vinha cuidando dela, né? Monitorando os passos dela. E ela pegava ônibus sozinha, então isso pode ter, obviamente, levado ele a abordá-la nesse caminho, né? Esse caminho de estar. E aí, o que ele fez? Né? O que conta lá, parte do inquérito, é que ele ofereceu a Raquel uma oportunidade de trabalhar no programa infantil dele. Ele se auto-intitulava ali o produtor desse programa. E ela acreditou, infelizmente não teve muito o que fazer, né? E acabou
Ó, tem uns parentes aí, ó, nessa live, meu primo. Tô vendo, fala primão! O Tiago aqui, o doutor Tiago, falando que é Petrolina mesmo. E, doutor, voltando aqui, como é que ele sabia? Ele justamente foi falar que era produtor de programa infantil. E há o relato da mãe afirmando que ela tinha esse fascínio por ser famosa, questões de programas infantis. Então, por isso que eu acho, né? Ó, tem minha sobrinha aí, ó, na live também, mandando um beijo aí, Andressa. Veja, as questões são assim, Gisele. Ele com certeza contou uma história para ela. Bom, se ele consegue enganar a gente adulta, né? Com certeza ele contou uma história para ela aí, específica dessas questões, e aí ele conseguiu convencer, né? Convencer aí o papo. Então, provavelmente ele já tenha tido contato com ela. Oi, tudo bem? Quer um doce? Sei lá, alguma coisa assim, né? E provavelmente já tinha tido um contato aí com o pessoal, com ela, contato pessoal com ela, né? Para conhecer um pouquinho melhor e falar as coisas, né? Olha o pessoal da criminologia também, mandando um abraço para gente, meus alunos lá. Um abraço para todos vocês da criminologia. Sua estagiária no IC, profissional inigualável. Parabéns pela live. Olha, estagiário dizer isso. Quem que é a estagiária? Bruna Ricardo. Sim, foi estagiária lá do laboratório. Lembro dela, sim, com certeza. Então, é isso, sabe? A gente tem essas questões aí que a perícia não conseguiu levantar, mas que a investigação, com certeza, vai chegar a cabo, né? Vai chegar a cabo disso aí. Né? E eu espero que chegue. Saibam a extrair alguma coisa, porque também, né, nós não podemos afirmar nada, mas a minha linha de raciocínio vai com a sua. Que realmente sim. Houve um contato anterior, até porque ele fala, né? Tem o relato do psiquiatra que relata que o autor afirmou que tinha visto ela antes e tinha se encantado por ela. Então, ele a escolheu anteriormente. Não foi uma questão de momento. Não foi um momento, um acaso. Não foi uma escolha ao acaso. Ele é muito frio, né? Quem pôde conversar com ele mais, né? Diz que ele é muito frio, ele é um cara sedutor também em relação à conversa, né? Bom, todo estelionatário é sedutor, né? Então ele com certeza falava. Ó, o tecladista da banda aí também tá aí, ó, nessa live, aí, o Robson. Um abraço pro Robson lá. Então, assim, toda vez que a gente observa crimes dessa natureza, a gente tem que levar em consideração que, claro, houve uma abordagem, houve um cuidado inicial, né, para abordar essas crianças, né? Geralmente acontece isso, né? A Polícia Civil tem todas essas informações aí relacionadas, né? É bem complicado isso. O psique, o modo como as coisas vão acontecer. Oi? Me perdoe, eu acho que o meu cachorro está comendo o meu sofá. Só um momento, doutor, só um momento. Xodó, desce, bora, desce, quieto. Mil perdões. É porque esse aqui já destruiu 2 vezes o sofá. Tem que cuidar. Isso acontece comigo, doutor. Duvido que isso vai acontecer com outro perito lhe entrevistando. Certo. Isso aí. E agora morrendo de vergonha. Tem aqui o raciocínio. Oh, meu Deus do céu. Não, tranquilo. De onde foi que o senhor parou? Não, eu estava falando da parte do estelionatário, que ele é um estelionatário por natureza, né? Então, sempre se estabelece assim, né?
E a família, né, a ex-esposa dele, o atual da época, falando que ele era assim. Quando conhecia as pessoas, era uma coisa. Depois se transformava e virava o inferno em pessoa. Essas informações eu acabei não tenho essas informações. Na internet, doutor, a instrução do MP. É lógico. E que mandou para mim, conseguiu. Tem uma pessoa que consegue tudo, doutor. Não posso revelar o nome. As fontes não podem ser reveladas, tá certo. Tem uma colega sua aqui, a Glória da Almeida, meu grande colega de faculdade. E tem uma pergunta. Glorinha, sim. A Glorinha se formou comigo aí. Fizemos faculdade junto, uma grande amiga. Tem aqui uma pergunta muito boa do Lucas Lopes, advogado. Show de bola live. Hoje o nosso banco de perfil genético pode ser comparado com o de outros países? Aliás, é possível o compartilhamento destes perfis em casos de determinação judicial? Com certeza, nosso banco cresceu muito. Nosso banco hoje já ultrapassou as 100 mil amostras, né? E agora, recentemente, eu não sei te especificar em qual mês, nós tivemos o primeiro match intercontinental. Né? A Interpol conseguiu, através da Polícia Federal e a Interpol, nós tivemos um match intercontinental, ou seja, match com outro país, né? Um outro país. Esse caso já foi divulgado? Olha, eu não sei se ele já foi divulgado, Gisele. Eu sei que ele é uma realidade. A gente está com esse parâmetro já. Eu vi o perito lá da Polícia Federal trabalhando nisso, né? Falando numa live, inclusive, com o Guilherme Jacques, que foi um dos gestores aí do início do banco no país, né? Falando desse match aí, né? Então, enfim, a gente tem que olhar assim, se já tem match intercontinental, significa que já estamos exportando essas categorias aí para outros países, né? O que denota o funcionamento, né? Dessas coisas aí. Então, enfim, estamos dentro, né? Estamos dentro. E assim vai crescendo, porque, veja, todas as vezes que a gente teve um match, e todas as vezes que a gente tem um match, tem uma solução de crime, né? Então, você vai atrás dessas informações e tem uma solução de crime. Então, é bem comum isso mesmo. E outra, né? As pessoas, elas não conhecem um pouco da realidade, e aí fica aquela coisa, sempre o de fora é melhor, né? A gringa, né? A tecnologia gringa é sempre melhor. Mas nós temos, infelizmente, eu digo infelizmente porque, afinal, eu não queria uma realidade criminal como que nós temos. Nós temos um número de crimes altíssimo, o que os outros países não possuem. Então, o know-how brasileiro de resolução, por menor que seja, ainda nos coloca em um patamar diferenciado dos outros países. Então, nós com poucas estruturas e recursos, como o doutor falou no início, a partir de um equipamento para planta, utilizaram e desenvolveram ali uma técnica para osso. O DNA TAUT. Então, nisso, as possibilidades de crimes que nós temos aqui nos leva a desenvolver tecnologias. E tecnologias que são e serão usadas pelas polícias gringas. Não, e um outro detalhe, vem gente de fora fazer estágio aqui com a gente. Eu tive um caso, não sei se você
não sei se você chegou a... Eu já falei isso muitas vezes, o velho vai confundindo as datas, né? Mas eu tive, quando eu estava na direção geral, em 2017, eu tive uma aluna não, uma estagiária em Coimbra, uma faculdade de ciências criminais lá. Ela pediu estágio aqui no Brasil, aqui em Curitiba. Aí eu falei para ela, mas por que você está vindo para cá, né? Poxa, Portugal é o berço das ciências forenses, né? Ela falou, não, professor, não, doutor, é que aí você tem 26 homicídios por dia. Aqui eu tenho 20 homicídios por ano. No. Então ela veio para cá com um sorriso na orelha. Então ela viu um monte de coisa acontecer aqui, que obviamente levou isso para a formação dela, né? E isso é bem... E o que você falou é isso. O único problema que eu vejo disso tudo é a banalização dessas questões. Então, as pessoas por estarem... Banalização no sentido de não deixar as coisas acontecer na forma científica, né? Tem muito, então vamos resolver de qualquer forma. Entendeu? E não é assim. A gente precisa pensar antes de resolver de qualquer forma. Por quê? Tudo bem, você pode fazer uma perícia, entregar essa perícia e acabou o teu problema. Não acabou o teu problema. Porque essa perícia vai para o meio de inquérito policial, vai virar uma ação penal, alguém vai perguntar para você aí o que está acontecendo e, cara, isso vai dar problema em algum dia, né? Isso vai dar problema em algum dia. Então, dentro desse aspecto, especificamente da responsabilidade, olha, não tem como. Você tem que fazer a coisa acontecer com a máxima responsabilidade possível, né? Com tudo que esteja acontecendo nesse alcance. Exatamente. E aí, assim, como que você vai fazer pesquisa, como que você vai pesquisar alguma coisa nesse sentido, sem que você pare tua rotina ou que você mande alguma coisa nesse sentido. Esse é o grande problema. E aí eu falo de banalização porque a gente tem riquíssimas amostras, riquíssimas situações aí, e a gente acaba não tendo tempo para levar a coisa a cabo, né? Infelizmente. Mas eu creio em milagre, doutor. Ah, você crê em milagre? Eu creio assim, não... Meu Deus é poderoso, só porque eu só acredito se for Ele. Eu já disse, Senhor, é Tu, Pai, eu já desisti. É Tu. Mas é isso aí, sabe? É por aí, a gente vai tentando acertar as coisas aí. Ó, tem gente participando aí, tem uma participante aí nessa live aí que conseguiu levar meu coração junto. Olha, quem? Aí, ó. É a tal da Viviane. Oh, ganhou uma declaração ao vivo. Vocês estão pensando que no coração de um perito não bate uma corrida fortemente? Vocês estão pensando que o coração do perito é frio, é gélido? Bate, mas ele não tá de frio aqui. Parabéns, viu, Vivi? Parabéns. Eu estou aqui só. Muito, muito, muito agradecida. Porque essa live foi sensacional. Quase 2 horas de lives. 2 geminianos conversando. Viu? Por isso que eu me perguntei. Eu já estava sabendo que isso ia acontecer. Eu que tenho que te agradecer aí pelo espaço, da oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Da oportunidade de a gente poder fazer as coisas chegarem a um público maior, né? Não sei quantas pessoas estão assistindo a nossa live aí, mas obviamente você é uma pessoa que tem
acho que quase mais de 100 mil seguidores aí, é um canal extremamente importante, você está de parabéns em tudo que você está fazendo aí, Gisele. E a gente, aonde você estiver precisando conversar sobre efeitos de perícia, outras coisas do gênero, sempre conte comigo, é sempre um prazer, uma satisfação que se renova nessa questão aí. Para mim, eu vou lhe dizer, desde que eu entrei, né, para as redes sociais, eu não entrei com o foco da perícia por alguns motivos. Um, por estar decepcionada com a perícia, com a polícia. Dois, porque eu não sabia como é que também isso iria ser recebido. A verdade é essa. Quando eu encarei, até porque eu necessitava disso por uma ressignificação, senão estaria pedindo exoneração da polícia, e eu descobri que eu amo essa cachaça. Mas eu e a polícia, nós somos diferentes. Então eu tinha que adequar algumas coisas. E estou adequando. E para mim foi uma surpresa muito grande. Porque eu fui criticada, e sou até hoje, como todo mundo que está nas redes, né? Mas a surpresa para mim é essa. São peritos como você, o Dr. Kleber, a doutora Mônica, a doutora Eliana Baruch, são peritos que são renomados, peritos que têm aí uma história enorme na polícia, na perícia oficial brasileira, e eu encontro esse apoio de vocês. Para mim, esse apoio, ele é fundamental para eu continuar. Porque quando eu decidi fazer o que eu faço aqui nas redes, foi em função do trabalho de formiguinha. Porque eu acredito que com a população tomando conhecimento do que é e como deve ser, as coisas podem mudar, porque ela começa a cobrar. Você está cobertíssima de razão. A gente sempre começa com trabalho de formiguinha. Só que às vezes você tem que passar por um outro patamar. Você está num patamar já bem avançado das pessoas que estão seguindo você, pelo respeito que você tem pelas pessoas e pelo respeito que você tem pelos casos. Infelizmente, tem outras pessoas que também tentam fazer um serviço parecido, mas não tem tanto esse respeito e não tem conhecimento, né? E isso, você participar de um jogo desse, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem respeito, fica muito difícil para nós peritos, né? Então você, como eu falei, você está de parabéns, você tem todo um canal aí que é o canal sensacional para trabalhar com isso. E outra, né, Gisele, você sabe disso. Vários colegas nossos, muito bons, excelentes, podem contribuir para essa visão, não a visão apaixonada da perícia, né? Porque todos nós somos apaixonados, mas a visão real, aquilo que realmente acontece, né? Porque muitos daqueles que nos veem, muitos daqueles que nos fazem sentir a perícia, eu vi lá o CSI, eu vi lá não sei o que, eu vi lá outro programa, Criminal Minds e outras coisas do gênero, e não é bem aquilo, né? Nós temos um país de dimensões continentais, com violência pesada, onde o poder do Estado não chega nesses lugares, e que, obviamente, a realidade é nua e crua. A gente precisa trabalhar muito isso, as pessoas têm que entender que isso é um foco real.
né? É um foco real. É o foco de você ir para a rua levar tiro, é o foco de você ir para a rua ser ameaçado, é o foco de você ir para a rua fazendo as coisas acontecerem. Sim, sim, sim. E muitas vezes você tem que fazer das tripas o coração para poder se sobressair naquele momento que o Estado precisa do teu trabalho, né? Então é isso, a gente está bastante determinado para isso, e você tem cumprido com esse papel aí, né? Você veja, faz 2 horas que nós estamos conversando aqui, eu estou muito à vontade falando com você, na tranquilidade de saber que a gente não está, obviamente, escondendo as coisas das pessoas e simplesmente mostrando a perícia como realmente ela é, né? Como esse caso Raquel Genoff foi importante para mim, é importante para mim, né? E que a gente fica apreensivo com todas essas coisas, né, rolando, né? Infelizmente é assim, mas nosso trabalho pericial, né? A gente tem que fazer isso. Todo o trabalho ainda corre sim o risco de chegar lá na via final e a acusação não ocorrer. Sim, 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 sim. Com certeza. Então, quanto mais elas souberem, mais elas cobram. E isso gera um peso. Que aí quem está lá em cima vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de tomar uma atitude de não levar em consideração a prova material. Exatamente. Concordo em gênero e número com você. E estás mais do que convidado. De outro caso que você queira falar, a gente marca um Zoom para colocar isso lá no YouTube, que lá é o lugar dos casos. Aí de lá eu trago uns pedaços para cá. E a galera ama esse olhar que nós desenvolvemos com o nosso tempo de perícia. E é um olhar que ele é atento. Que as pessoas desenvolvem um pouquinho ajuda aí na vida. Exatamente. A gente tem que olhar o seguinte: são momentos como esse que muitas vezes as pessoas que nos assistem fazem a diferença. Eu sempre falo isso. Eu, quando estava no 2º ano de faculdade, eu vi uma palestra intitulada Farmacêutico na Criminalística. E de lá eu me apaixonei pela área e né, me formei e fui querer fazer isso na minha vida profissional. Então, não só a discussão de casos, de mostrar nosso serviço, mas também de colocar na cabeça dessas pessoas que estão nos assistindo a realidade para que elas também possam se identificar com essas questões. Né? Seja você fazendo criminologia, seja você fazendo farmácia, biomedicina, qualquer curso superior, né? Evidentemente pode estar nessa situação, você vai ter essa questão que, ó, pô, legal, olha o que o cara faz lá, puta, eu quero fazer isso. Né? E a gente recebe inúmeras mensagens aí, isso como professor universitário, como outras pessoas, dizendo, poxa, sensacional essa tua live, essa tua palestra, onde, poxa, mudou completamente os meus conceitos, você falou coisas aí que eu não sabia que aconteciam, né? Como você recebe todo dia essas mensagens, né, Gisele? Você que atinge um público bem maior do que eu, né? Eu sou... Todos nós que estamos aqui dando a nossa cara a tapa, a gente está aqui recebendo essas perguntas. E estamos fazendo o nosso papel de divulgar a perícia. E tem uma outra situação também, que é muito importante, que eu acho isso fundamental, e você também traz esse recado para o teu público, da gente acreditar em nós mesmos, né? Da gente conseguir dizer, pô, eu sou um cara que consigo fazer essas coisas. E vou conseguir, vou me planejar para fazer essas coisas. Pô, eu tô vendo uma pessoa ali, legal, olha o que aquele cara faz, o que ele fez, o que ele deixa de fazer. Pô, quero fazer alguma coisa parecida, né? Meu, constrói isso, acredite que você consegue fazer. E faz até muito melhor aqueles que estão hoje nesse inteirinho aí. O que nós temos... O que eu digo, eu quero que vocês sejam muito
maiores e melhores. Porque vocês já estão tendo a visão que eu não tive antes. Sim. E outra situação que tem nesse inteirinho, que é assim, não esconde, fala a realidade, mostra aquilo como ela é. E ainda você dá oportunidade para que a gente cresça, né, para que a gente faça as coisas acontecer, não tem fim isso, né? O céu é o limite, né? É ótimo, mas a cachaça dói, ela desce rasgando. Então, ou tu melhora a cachaça antes de tu entrar, ou vai ser um alcoólico anônimo pro resto da vida. Se o negócio não mudar antes de tu entrar. Essa tua comparação aí foi em cima da pinta aí, sim. Então, para dizer que eu avisei. Então, começa. Vamos nos unir agora. Eu tenho ditado assim, né? Você vê os goles que eu tomo, mas os tombos... Oh! Né? É bem isso aí. Doutor, muito obrigada. Deus lhe abençoe. E estamos aqui, viu? Ainda vou lhe perturbar muito, viu? Agora, então, já tem o seu WhatsApp e vou lhe perturbar. Comigo, Gion, sempre um prazer aí de a gente trabalhar junto e poder mostrar nosso trabalho para esse pessoal aí. Né? Conte sempre comigo. Eu que te agradeço pela oportunidade também, né? E parabenizo você por todas as suas conquistas aí nessa luta, tanto da sua luta pericial quanto da nossa luta pericial, né? Somos colegas de trabalho, mas como também essa questão comunicativa que você tem forte aí no seu bojo profissional, né? Parabéns para você também. Tem dos casos aí do Paraná, pode dizer para os peritos, vão lá com ela. Eu mostro a todo mundo, eu não pareço sozinha, não, eu quero todo mundo. Vão mostrar aí para o povo o que a perícia está fazendo. E tem muita gente boa aqui, como tem no Brasil todo. Mas... Não, eu sei, o Brasil inteiro, mas as coisas estão despontando aí. Eu tenho falado isso. Se eu assistiu meus vídeos, eu tenho falado que as coisas elas estão acontecendo aí. Tem um movimento legal. Não, e é histórico, né? E é um movimento histórico. Agora, recentemente, amanhã, na verdade, estreia na Globoplay um seriado que conta a história do caso Evandro. Sim, o caso Evandro. O grande Ivan. Ivan. Globoplay tá vindo. O caso Evandro, gente. O caso... Eu fiz um reaction desse caso, do Freak. Mas o Ivan, ele é o maior estudioso do caso Evandro. O podcast dele é sensacional. Sensacional. É um storytelling... O meu PH ainda não me deixou ouvir. Mas eu conto com a medicação para em breve eu conseguir ouvir, porque é 1 hora cada. Uma dica para você. Você anda muito de carro? Muito embora isso a gente ande mais de barco, mas você anda muito de carro? Ando, doutor. Eu já estou no 7º episódio, apenas escutando dentro do carro. Boa, doutor, vou fazer isso. Põe no Spotify ali, vai embora. Show, vou usar essa dica. Tranquilo, e vai embora, porque aqui a gente fica muito tempo no trânsito, né? Curitiba é um inferno, mas enfim, já tô no 7º episódio já. Tô bem tranquilo nesse sentido, e aí você não perde tempo, né? No serviço não dá para fazer, em casa também não dá para fazer, porque quando eu não estou dando aula aqui, eu estou trabalhando na polícia, né? Então não tem como. E esse era um caso que o DNA também falou lá atrás. Exatamente. Esse caso, Evandro, essa estreia desse programa agora, dia 13, eu fui convocado, me convidaram para falar sobre, como especialista em DNA, e eu estou lá no episódio 6º lá desse seriado aí. Então vocês vão ver minha carinha lá. Eu já vou tirar um print aqui antes, quando estava sem os comentários, né? Aí quando surgir, eu vou dizer, olha com quem eu estou.
É um problemático. Isso aí, ele é uma situação bem, bem complicada aí no nosso estado aqui. E aqui tem isso, né? Aqui tem isso, o Leandro Bossi, o Guilherme Tibúrcios, eu, o Evandro, o Caetano, são crianças que desapareceram, né? Sumiram. Bem complicado. Bem complicado.